Sim, então, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, eles não foram eleitos democraticamente. E aí, por serem militares e tal, acabou ficando popularmente conhecido como República da Espada, certo? Então, a República Velha vai de 1894, que é da primeira eleição para presidente, né, do Brasil, até 1930, que é quando Vargas dá o golpe de Estado e inicia a Era Vargas, tá bom? Então, aqui é só para a gente dar essa breve introdução aí, né? Então, falar sobre esse fim do Império, instalação do regime republicano. Então, vamos lembrar, né? Falar disso aqui rapidamente. Lembra dos 3 pontos lá: questão abolicionista, questão agrária, né, que está junto com a abolicionista, questão militar e questão religiosa. Então, esses 3 pontos foram o estopim para que se instalasse o regime republicano no Brasil, né? E aí combinou com o fim do Império Brasileiro. Quais foram as principais inovações, né, da República legislativas? A gente viu quando falou da República da Espada. Então a gente tem o fim do padroado, ou seja, a gente vai ter uma separação entre Estado e Igreja, né, que existia durante o Brasil Império. A gente vai ter a mudança no voto, certo? E aí, pessoal, aquilo que eu falava no Império, eu vou reiterar agora, falando de República, certo? Quando a gente falava de Império, a gente falava de voto censitário. Lembra que eu falei isso o tempo todo para vocês. E quando a gente inicia a República, esqueçam o voto censitário. Então, falou em República, esqueça o voto censitário. Vai ter uma série de medidas tomadas, que a gente vai ver daqui a pouco, que vão limitar o acesso de grande parte da população ao voto, certo? Mas não é mais censitário. Então, não existe mais uma uma frase, né, na lei, não existe nenhum tipo de lei dizendo, ó, você tem que ganhar tanto para poder votar, certo? Então, isso aí é instituição do casamento civil, do registro civil do nascimento. Então, tudo isso foram medidas que foram implementadas aí com o início do Brasil República, tá? Qual foi o papel das camadas populares nesse novo regime, né, no regime republicano? Teoricamente, seria um regime mais democrático, né? Até porque no Império, a monarquia, nós teríamos uma coisa de nobreza, nobiliárquica ali vinculada, mas a gente não tem, pelo contrário, a gente tem uma marginalização de grande parte, de grande parcela da população brasileira aí nesses anos iniciais da República, né? Na verdade, até hoje nós temos uma gama gigantesca de excluídos, e aí vocês veem muito bem isso quando discutem na sociologia, né? E aí, tipo, eles, pelo menos para instalação e tal, não tiveram grandes participações, não. E aí, quais as mudanças e permanências, né, que ocorreram em relação aos grupos que estavam no poder com o estabelecimento da República? Basicamente, agora você não precisava ser amigo do rei. Agora você precisava ser amigo do presidente ou estar vinculado com aquelas oligarquias, né, com aqueles grupos dominantes que vão participar ali da República Velha. Beleza? Bom, então isso aí é só para a gente iniciar esse processo. Aqui é só um trechozinho que eu tirei da Constituição, né, de 1891, que aí vocês tiverem curiosidade e tal de ver essa Constituição, basta procurar na internet, se não me engano, no site do Senado tem, né? Bom, mas o que é interessante aí é que
esse último ponto, o governo federal não poderá intervir em negócios peculiares aos estados. Ou seja, aquilo que se falava tanto durante o Brasil Império, que era federalismo, 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 foi de fato instituído aí com a Constituição de 1891. Então, a Constituição de 1891 ela vai dar uma autonomia muito grande aos estados, né? Deixam de ser províncias, que durante o Império chamava província, agora é estado. Um detalhe que parece besta, né? Mas que às vezes pega algumas pessoas em relação a nomenclatura tal, que assim, durante o período imperial, o chefe de estado do executivo das províncias se chamava presidente de província. Com o estabelecimento da república, deixa, obviamente, né? Eu não tô falando aí de, de uma mudança muito grande, mas, né? Aí deixa de ser estado, de província, né? Passa a ser estado, mas a nomenclatura é a mesma. Cara, o chefe do executivo vai se chamar também presidente. Só que não mais, obviamente, presidente de província, agora presidente de estado. Por que eu estou dizendo isso? Porque já caí em prova, já coloquei em prova lá o presidente de estado e teve gente que marcou, ah, não, essa aqui é errada, porque presidente é só da república. Errado, pessoal. Presidente também pode ser nesse período da República Velha de estado, tá bom? E aí, em virtude disso, dessa autonomia, por exemplo, né, só um adendo aí, foi mais ou menos na época que começaram a ser criadas as polícias militares em todo o Brasil. Qual era o objetivo da criação? Era que cada estado ele fosse autônomo e a polícia militar seria meio que um mini exército, né? Então, o exército ele cuidaria da soberania nacional, mas as tretas, os problemas locais ali, quem iria resolver era a polícia militar. Então, o governo federal não se intrometia ali. Beleza? Então, vamos embora. Bom, essa organização constitucional, né, então, ó, adoção do federalismo, como eu disse, né, da autonomia ali para os presidentes de Estado, enfim. Adoção do regime presidencialista, representativo, tripartição dos poderes, executivo, legislativo e judiciário. Qual o poder que se extinguiu aí, que existia durante o Império? Qual um poder que existia no Império e que não tem aí mais na República, que era o quarto poder do Império? Alguém lembra? Poder moderador. Exatamente. Poder moderador, pessoal. Então, assim, o poder moderador, né, ele deixa de existir quando se estabelece a República. Então, nós temos só os três que nós temos até hoje, né? E aí, em relação ao voto, pessoal, isso é um ponto muito importante. Então, ó, o voto ele passa a ser direto, universal. Mas a gente vai ver que, teoricamente, um voto universal daria direito a todos. Mas a gente vai perceber que uma boa parcela da população vai ser excluída. Por quê? Ó? Menores de 21 anos, analfabetos, mulheres, soldados e religiosos de ordem monástica e mendigos não podiam votar. Então, assim, quando você já insere analfabetos e mulheres, você já está eliminando aí uma parcela gigantesca da população brasileira. Durante esse período da República Velha, em média, de 2 a 5% da população brasileira votava nesse período, não passava disso. Né? Só para vocês terem uma ideia, hoje a, a proporção, né,
da população brasileira que vota gira em torno de 40%. À época, menos de 5% é que elegiam os representantes. Então, era um sistema muito excludente, né? Simplesmente por ter inserido aí analfabetos. E vou dizer aí, cuidado. Eventualmente, às vezes eu coloco em prova, tal, né? Quando a gente fala aí da República Velha, falando sobre o voto. E uma coisa que eu sempre gosto de colocar é escravos. Tem gente que ainda vai insistir, escravo não votava. Galera, a gente está falando de república. Legalmente, não existia mais escravidão desde 1888, ainda no Brasil Império, certo? Então, assim, esqueçam escravidão. Legalmente falando, ainda existia trabalho semelhante à escravidão? Existia, tá? Mas legalmente, como era, tal, ser um objeto que você compra e vende, não existe mais legalmente falando, tá bom? Outro ponto é que, assim, como ele vai dar essa autonomia federalista, o voto ele poderia ser de três maneiras. O descoberto, como tem aí, aberto, certo? Poderia ser semi-secreto, que era a segunda maneira, e secreto, certo? Então, poderia ser dessas três maneiras. O Estado, diante dessa sua autonomia, é quem escolhia o método que seria utilizado para a eleição. Então, assim, nenhum Estado adotava o voto secreto. O aberto, só um Estado que adotava, certo? O aberto, só o Rio Grande do Sul que adota. Todos os outros estados adotam o semi-secreto. Como era o aberto? O aberto, eu chegava lá, né? Eu, Felipe Egito, estou votando em Vinícius para presidente. Então, tinha lá meu nome dizendo em quem eu estava votando. Então, no Rio Grande do Sul era assim. Como funcionava o semi-secreto? Pedro, digamos aí, era um mesário. E aí eu chegava lá para Pedro e dizia, Pedro, eu quero a cédula que tem o nome de Vinícius. E aí ele me dava a cédula que tem o nome de Vinícius. Eu marcava e colocava lá na urna. Então, Pedro sabia em quem eu ia votar. E como uma parcela pequena da população votava, acabava sendo fácil o controle da eleição. Então, tipo, sempre se sabia em quem as pessoas votavam. Então, esse sistema aí acabou fortalecendo as oligarquias estaduais e municipais. É justamente dentro dessa situação que vai surgir o chamado coronelismo, pessoal. Só uma próxima slide. Então, o coronel, normalmente, ele vai ser um líder político da região. Não necessariamente seria ele o candidato. Poderia ser, sim, poderia ser. Mas poderia ser um indicado dele ali para ser o candidato. Mas é ele quem mandava no eleitorado ali daquela região. E aí, ó, ele estabelecia um sistema de lealdade, ou seja, como ele sabia em quem as pessoas votariam, ele controlava o voto das pessoas. De que maneira? De três maneiras. Certo? O mandonismo, certo?
que seria a mesma coisa que a violência, o clientelismo, troca de favores, certo? E o último, paternalismo, que é a empatia. Então, como assim? O mandonismo era violência, era tipo, o cara pegava lá um grupo de cangaceiros e ameaçava a família de quem ia votar, enfim, né? Então era essa coisa da violência de fato, né? O clientelismo é algo que existe até hoje, que é a troca de favores, que era tipo, ó, ou tu vota no meu candidato, ou você, se você fizer isso, eu vou lhe garantir um emprego para você, para sua família, ou então, se eu perder, você vai perder o emprego, as pessoas vão perder o emprego, né? Então, é uma prática que a gente percebe que existe até hoje, né? E não está restrito a cidades menores, não, né? Você pega aqui em João Pessoa, ainda existe essa coisa do clientelismo. Então, tipo, a galera, pronto, esse ano a eleição para prefeito, fica todo mundo morrendo de medo do candidato a prefeito da situação perder. Por quê? Porque se ele perder, vai mudar um monte de gente, vai sair um monte de funcionários, para quem ganhar, colocar os funcionários aliados dele e tal, enfim. Então, acaba virando essa troca de favores. E o paternalismo, que é a famosa empatia. Como assim? Geralmente, eu frequento uma cidade que é pequenininha, né, relativamente perto da região de vocês, que é Caiçara, e geralmente nessas cidades pequenas, geralmente são dois grupos políticos, né? De um lado, uma família, outra família e tal, que disputam o poder político ali na região, né? Geralmente você vai ter essa realidade aí, duas famílias brigando. E aí o que acontece? Como é uma coisa, a política geralmente em cidade de interior é uma coisa de família. Aí vocês podem dizer isso melhor do que eu. Então o cara que foi tipo o avô do cara, depois virou o pai, depois não sei o quê, enfim, acabou, né? Vai se perpetuando ali a família no poder. E aí, tipo, o que acontece? Geralmente essa galera, meu amigo, você pega um grupo político que é padrinho de metade da cidade, o outro grupo de político é padrinho da outra metade da cidade. Por quê? Porque aquilo prende as pessoas, tipo, eu vou votar porque é compadre fulano de tal, não sei o quê, e acaba, né, controlando ali o voto dentro daquela situação, né? Então, era assim que os coronéis, que eles controlavam, né, que vão ser os líderes políticos de algum lugar. Então, nós chamamos o voto aí, né, da República Velha de voto de cabresto. E aí, quem conhece um pouquinho sobre animais, né, o cabresto é aquilo que você coloca no animal para poder controlar, né? Ou seja, quer dizer que o cabresto seria colocado pelos coronéis nos seus eleitores para que ele pudesse controlar o voto. Tanto que os locais e tal de eleição, né, as cidades, eram chamados de currais eleitorais. Por quê? O curral não é o lugar onde ficam os animais? Então ali seria onde o coronel controlava os seus, entre aspas, animais, que seriam os seus eleitores. E como o voto não era secreto, o controle desse voto era extremamente fácil. Porque se sabia em quem ia votar, então era muito fácil que isso acontecesse, que esse controle ocorresse. E mesmo assim, diante da situação, digamos que um grupo de oposição ganhasse ou qualquer coisa do tipo,
poderiam ocorrer chamadas fraudes de bico de pena, que é tipo, como a eleição era em cédula, né, então ia para uma junta apuradora tal, que geralmente estaria vinculada também aos coronéis. E aí, tipo, só ganhava quem o coronel quisesse. Se você fosse oposição, sinto muito, filhinho, você não ia ganhar. Porque ele chegava e dizia, o voto, vamos votar todo mundo em Vinícius, mas se tem um voto lá para Pedro, então vamos chegar e vamos dizer, ó, não, tira esse voto aí e bota aqui para o meu candidato. E se mesmo assim um grupo de oposição ganhasse, ainda tinha comissão de verificação de poderes, que podia cassar o diploma de um candidato, mesmo que ele tenha sido eleito. Então essa comissão de verificação de poderes, para vocês terem uma ideia, nas eleições de 1930, dos 20 deputados paraibanos, 16 foram cassados pela comissão de verificação de poderes. Por quê? Porque naquela eleição para presidente, João Pessoa, que era presidente aqui do estado e foi candidato a vice na chapa com Getúlio Vargas, era oposição a quem estava no poder, que era o presidente Washington Luiz. Né? E aí o Washington Luiz diz, não, esses aqui são tudo aliados de João Pessoa. E aí ele estabelece essa comissão de verificação de poderes, né, que ia caçar o mandato dessa galera. Esse corte por parte da Comissão de Verificação de Poderes atentem para essa nomenclatura, porque já caiu várias vezes em provas. Era chamada de degola, pessoal. Então, quando você era cortado pela Comissão de Verificação de Poderes, eles diziam que ocorreu a degola, tá bom? Então, essas questões, geralmente, eles são muito... um pouquinho, pessoal. Bom, então, geralmente, pessoal, esse assunto gosta muito de ser tratado em charges. Então, estejam sempre atentos às charges, certo? Por isso, e aí, ó, a gente teria aqui, ó, o eleitor, o político levando o cara, né, no cabresto para votar que seria a soberania sendo enganada, tal, né, que seria a representação da República, tá bom? Então, só para vocês conhecerem. E aí, rapidamente, só para a gente finalizar esse sistema político, para entrar no próximo aula do sistema econômico. Esses coronéis, pronto, juntava aqui os coronéis aqui das cidades da Paraíba e dizia, não, quem vai ser o nosso governador? Seria o presidente de estado, né? Aí, não, vai ser fulano. Então, eles se reuniam para eleger fulano de tal. Vou pegar o exemplo de João Pessoa. Então, tipo, o tio dele, Epitácio Pessoa, que era um político muito influente e tal, que comandava os coronéis aqui da Paraíba. E aí diz, ó, quem vai ser o candidato, quem vai ser presidente de estado vai ser meu sobrinho. E eles se organizam e votam em João Pessoa. Então, o que acontecia? O coronel eleito, que no caso foi João Pessoa, ele serviria de ponte entre o poder local, né, os coronéis, e o governo federal. Então era basicamente isso, para que houvesse essa troca de favores aí.
Então, tipo, chegava e dizia, não, o cara da cidade de Areia precisa de uma barragem, o cara da cidade de Guarabira precisa de um hospital. E aí ele ia angariar, no poder federal, no governo federal, recursos para poder criar, né, para poder estabelecer essas demandas dos poderes municipais, tá? A nível federal, nós tínhamos a política do café com leite, tá? E o que consistia isso? Coisa mais simples que existe, que seria a alternância de poder entre Minas Gerais e São Paulo na presidência da República. Então, Minas representaria aí o leite, né? E São Paulo o café, mas que se fôssemos pegar de fato o que eles realmente produziam, seria a política do café com café, não do café com leite. Mas, para ficar bonitinho, ficou popularmente aí. Nem sempre eles eram aliados, tá? Muitas vezes eles eram rivais e tal, e vão buscar apoio de uns estados, do outros, enfim. Mas, basicamente, quem mandava ali na política nacional era essas duas grandes estados aí, né? Uma das poucas exceções, entre 1894 e 1930, só dois presidentes é que não foram ou paulista ou mineiro. E um deles foi, inclusive, Epitácio Pessoa. Tá? Outro detalhe, durante a República Velha, os partidos eles eram regionais. Então, você tem Partido Republicano Paulista, Partido Republicano Mineiro, Partido Republicano Carioca, enfim. E, apesar de ter o mesmo nome, mas eles faziam oposição entre si, certo? Não existe um programa nacional, tipo, Partido Republicano vai defender isso no Brasil inteiro, certo? E então assim, e se estabelecia um poder, como eu disse anteriormente, no caso lá dessas oligarquias e tal, desses poderes locais, tá? Com essas fraudes que existiam, né, apesar de que grande parte, né, apesar que teoricamente na República seria um sistema mais democrático, mas a gente vê que grande parte da parcela, né, da população estava excluída, né, era marginalizada nesse processo, mas era aquela elite agrária que vai dominar politicamente o Brasil durante esse período. Então a gente vai ter essa exclusão aí gigantesca durante esse período, certo? Pronto. Na próxima semana a gente vai falar aí dessa parte da economia da República Velha e depois a gente entra na nos movimentos sociais. E aí o seguinte, a gente terminou, para quem estava na aula ontem, nós terminamos na aula de ontem à tarde os exercícios de Brasil Colônia. Para a gente adiantar um pouco, que está relativamente atrasado o nosso assunto, na próxima quinta-feira, em vez de resolver questões, a gente vai ministrar o assunto aí de economia, porque quando for na sexta, a gente entra em movimentos sociais, tá bom? Mas não se preocupe, eu sei que às vezes dificulta para um ou para outro. Quando é resolução de exercício eu não estou gravando, né? Mas nesse caso aí eu vou gravar a aula e vou colocar como eu coloco essas aqui da sexta-feira, tá bom, pessoal? Então, um abraço a todos, um ótimo final de semana
e até semana que vem. Tchau, tchau.